Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui no nosso canal e hoje vamos falar sobre separação silábica. Como ocorre, como a gente conhecer a sílaba dentro da palavra, como se separa e algumas regras de acentuação para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa escrita. Esse conteúdo aqui, para a leitura em si, não faz muita diferença. Você sabe ler, pouco importa que sílaba é ou não, mas na hora de escrever, algumas regras bastante interessantes para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa condição também, a gente entender mais como é toda essa dinâmica dentro da fonética, fonologia, a partir da separação silábica, ok? Então vamos lá. A sílaba. A sílaba é o fonema ou conjunto de fonemas pronunciados em uma única emissão de voz. Quando a gente fala pá, pé, pra, prato, cada uma parte dessa, então o conjunto de sílabas seria a sílaba, ok? Na língua portuguesa, as sílabas são sempre centradas numa vogal. Dessa forma, para saber o número de sílabas de uma palavra, basta verificar o número de vogais existentes nessa palavra. Mas como assim? Porque na realidade, quando a gente fala que vogal é A, E, I, O, U, a gente também não está explicando que existe vogal e semivogal dentro da palavra quando elas estão juntas. Duas vogais juntas nunca vai ser duas vogais, a não ser que seja em sílaba separada, vai ser sempre uma vogal e semivogal. Então, é por isso que a gente, a partir daqui, está falando que cada sílaba só tem uma vogal. No entanto, devemos tomar cuidado com a letra I e U, às vezes E e O, porque também tem som de I e U, que tanto pode representar vogal como semivogal. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso e vamos para o nosso estudo propriamente dito. Vamos lá. Não se esqueça, na língua portuguesa não há sílaba sem vogal e em cada sílaba há apenas uma vogal. Pronto. As demais, que a gente considera como grupo das vogais, elas vão ser semivogais. As sílabas formam os vocábulos. Os vocábulos, de acordo com o número de sílabas que os compõem, se classifica da seguinte forma. Então aqui, ó, monossílabo. São palavras formadas apenas por uma única sílaba, certo? Então veja bem: nós, cre, sou, qual, pé, lê, dó, chá, sim, mel, véu, chão, mal, sóis. Então, nesse caso, monossílabo, uma única. Mas se realmente tem duas sílabas, esse vocal então é chamado de dissílabos. Aí vem carta, copo, trator, prova, manga, sonho, chato, resto, trevas, dormir, prato, ringue, lenço, rosto. Ok? Trissílabas, formado por três sílabas: professor, aluno, caderno, semana, proposta, cupido, cachaça, canastra, brócolis, laranja, groselha, serviço, colossal, cremado. Aqui existe algo que eu não tenho como provar cientificamente ou dizer que é algo normal na língua portuguesa, até porque a gente tem que estudar as palavras no seu contexto, no contexto de uma frase onde ele está inserido. Então, mas a maioria das palavras de sílabas e também as trissílabas, ela parece ter a sílaba forte sempre na sua penúltima sílaba. Não é uma regra geral, porque você vê trator está na última, por exemplo. Mas quando eu falo, por exemplo, deixa eu ver aqui, o sonho que está na antepenúltima. Mas quando eu falo sonhar, sonhador, vira para, ela passa a ser um oxítono. Então, isso aqui a gente vai trabalhar um pouco: oxítono, paroxítono, proparoxítono. Mas apenas colocando aqui, quando a gente vê na outra, professor, aí aluno, caderno, semana, proposta, cupido, cachaça, canastra, laranja, groselha, serviço, cremado. Essas palavras todas, a sílaba forte é a penúltima.
dá-se uma ideia de que a maioria das palavras de sílabas e trissílabas, ou a sua sílaba forte seria a penúltima sílaba. Mas isso aí é apenas curiosidade, vocês podem dar uma olhada. Claro, não vá pegar pelo dicionário, dicionário são palavras soltas, de repente pode até ter lá, pode ser que da palavra original as demais que se propagam, ela pode tender a ser oxítono ou paroxítono no caso, né? Polissílabos, formados por 4 ou mais sílabas. Propaganda, estudante, paralelepípedo, carroceria, simulado, rinoceronte, refugiado, helicóptero, hipopótamo, refogado. Aqui também dá uma ideia parecida com essa, né? Essa teoria aí que eu estou tentando mostrar para vocês, que assim pode ser que aconteça. Propaganda, estudante, só que paralelepípedo já não dá certo, né? Carroceria, simulado, rinoceronte, refugiado, helicóptero também já dá certo, hipopótamo também não, refogado, né? Então, não sei, será que é? Vamos pesquisar, né? Dá uma olhadinha aí em geral e ver se realmente a maioria das palavras a partir de 2 sílabas a sua sílaba forte é sempre a penúltima. É apenas por curiosidade. Encontros vocálicos. Trata-se de agrupamento de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias. Saber identificar as vogais e semivogais é importante para a divisão silábica dos vocábulos, porque a gente já vem falando que cada sílaba só tem uma vogal. Pode ter até 2 semivogais na sílaba, mas por obrigação tem que ter uma vogal. E a vogal, ela só está uma em cada sílaba. Os encontros vocálicos se subdividem em 3 grupos: ditongo, tritongo e ato. Ditongo, grupo formado pelo encontro em uma mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal. Por quê? Porque na mesma sílaba não tem como ter 2 vogais, então a outra com certeza é semivogal. Mas a gente pode chamar de ditongo crescente ou decrescente. Ditongo crescente, o som ele vai aumentando. Então o que seria isso? Quando eu falo essas palavras: fragrância, veja que esse C ele é breve, então é uma semivogal. A vogal mesmo é o A. Fragrância, história, necrotério, quadrado, então esse U também, quá. Eu não digo cuá, eu digo quá. Então ele é breve e vai para um som mais forte. Então ele está crescendo esse som. Ele está saindo da semivogal e indo para a vogal. Linguiça, sequestro, quarto, quilometragem, colégio, oblíquo. Quando o encontro é de uma vogal com uma semivogal, a gente tem o ditongo decrescente, porque é o contrário, o som vai cair, porque a vogal sempre é mais forte. Então, vogais, roupa, eu não digo roupa, eu digo roupa, pauta, flauta, vaidade, orquídea, né? Paulistano, Taubaté, louco, Europa. Então sempre a vogal eu pronuncio, ela está primeira e depois vem uma semivogal, ok? Tritongo, grupo formado em uma mesma sílaba, por semivogal, vogal e outra semivogal. E nessa ordem, quando é um tritongo, sempre a do meio, né? A letra do meio que a gente olha e acha que é vogal, ela realmente é a vogal. A primeira e a terceira sempre será semivogais. Então, junto de 3 vogais, digamos assim, letras vogais, né? Eu estou colocando 3 vogais, como seria as letras A, E, I, O, U. A vogal verdadeira é aquela do meio. Então, Paraguai. Tanto o U quanto o Y a gente fala rápido, mas o A não, ele está bem expressivo. Desiguais, enxaguei, apaziguou, averiguei, sagões, iguais, Uruguai, delinquiu, quaisquer. A palavra quaisquer também é interessante na língua portuguesa, que se trata, eu acredito que seja da única palavra onde o seu plural acontece dentro da própria palavra, né? Quando eu falo qualquer, normal, quaisquer, nesse caso é que vai aparecer o tritongo, né? O hiato ocorre quando 2 vogais se encontram no interior de um vocábulo. Vocábulo é que a gente chama como palavra. Como se trata de 2 vogais,
teremos nesse caso duas sílabas distintas. Então, veja bem, quando eu vejo saúde, eu estou vendo o A e o U junto. Mas não é saúde. Se fosse saúde, o A sendo forte, então só teria duas sílabas. E na primeira teria uma vogal e uma semivogal. Mas como é saúde, então sa, aí está a vogal. U vai ficar sozinho também, mas é uma sílaba, é outra vogal. E D, saúde. Caótico, ruim, poético. Então, veja bem, saúde. Tem gente que acha, poxa, é de sílabo. Não, trissílabo. Saúde. Caótico. Então, 4 sílabas. Caótico. Ruim. Não é, se fosse rim é uma coisa, não é ruim também ligeiro. Para dizer que isso aí é uma palavra também que tá um ditongo, não é. Né? É ruim. Poético. Paraíba. Se fosse o acento agudo no A, Paraíba, aí é outra história, mas Paraíba. Sereia. Tome muito cuidado com sereia, porque sereia aqui não é uma sílaba só, não. Aqui, ó, sereia. Esse A eu falo, é uma outra sílaba. Então a gente tem o rei aqui de rei, um ditongo também, um ditongo decrescente, mas que nesse caso aqui a gente está falando do hiato, que seria o encontro das duas vogais. E o encontro das duas vogais aí que acontece é no I com o A. Caatinga, álcool, vai separar também de uma forma criança, maestro, tá ok? E aí vamos agora, tem muitos autores que já trabalham a divisão silábica em cima, explicando e já trabalhando. Eu prefiro colocar para os senhores aqui de forma diferente, porque se eu falar das regras, e aí der o exemplo, trazendo inclusive o exemplo lá de cima, fica muito mais fácil de entender. Então vamos lá, algumas das regras. Primeira, não se separa as vogais de ditongos e tritongos, né? Então não se separa. Porque a gente está falando vogal, mas com letra vogal, porque a vogal verdadeira só é uma. Eu estou colocando com vogal junto aqui, vogal e semivogal. Então veja bem, fragrância. Se fosse fragrância, que não existe, eu ficava calado, mas fragrância. Então essa cia é fragrância, que na realidade tem uma semivogal e uma vogal, não separa. História, necrotério, quadrado, linguiça, sequestro, quarto, quilometragem, colégio, oblíquo. Se existisse o verbo colegiar, eu podia dizer que eu colegio, né? Não existe. E aí sim separava, porque o I seria mais forte. Mas aqui, quando tem a sílaba forte anterior, então colégio, é natural que aqui você vê sempre uma vogal, uma semivogal e uma vogal depois, ok? Separa-se o ditongo do hiato quando aparece juntos. Então é um ditongo, mas esse ditongo é formado, o que está vendo aqui é como se fosse ditongo por ser as duas vogais juntas, sim, mas o ditongo propriamente dito é uma vogal semivogal. Nesse caso você está vendo a junção de duas letras, duas vogais numa mesma palavra, sendo que na realidade são duas vogais, então estão em sílabas diferentes. Saúde, a não ser que a palavra fosse saúde, como é sauna. Sauna, aí sim, você só tem duas sílabas, mas saúde 3. Caótico, ruim, poético. Aqui simplesmente eu estou fazendo separação de sílaba do que a gente viu anteriormente. Paraíba, sereia, tá aqui, sereia, caatinga, álcool, criança, maestro. Regra 3. Separem-se as vogais do hiato. Claro, por quê? Porque no hiato é um encontro de vogais, que não tem semivogal, é vogais. E como cada vogal está em uma sílaba, tem que separar. Então, moído, chiado, baú, lagoa, teatro, soar, cafeína, não é cafeína, é cafeína, afiado, burocracia. Veja bem aqui, ó, cia, não é burocracia em espanhol, burocracia não, é burocracia. Ciúme. Quarta regra, separe-se as consoantes dos dígrafos, desses dígrafos, não é dos dígrafos de uma forma geral.
desses aqui, RR, SS, SC, SCD, LXC. Então veja bem, ó, barro. Por que eu separo? Porque você tem condições de falar um pouco do som desse encontro, né, de consoantes, falar um pouco numa sílaba e depois exprimir o resto na outra sílaba. Barro, passaro, passaro. Então continua a mesma coisa. Acender, mesmo que seja uma outra letra, não precisa ser 2S, mas continua o mesmo som. E a maioria dessas palavras com esses dígrafos, eles vão dar o som de Rá ou de Sá. Sempre seria isso. Acender, desso, excelente. Então, excelente. Eu continuo, mesmo que eu pare. Piscina. Então, se isso acontecer, a continuação como fosse o prolongamento do som, com certeza esse dígrafo é separado. Crescer, carroça, carroça. Então, continua excesso, massa. Agora, não se separa os dígrafos LH, NH, CH, GU, QU, porque esse fenômeno que a gente viu em cima não vai acontecer. Galho, eu não tenho como dizer galho e lho. Não, eu digo gá. Ele está só. Lho, porque esse som lho, eu preciso dessas duas letras para ter esse som na língua portuguesa. Vinho. Então, nho também, ó, nho, show. Então, que. Então, essas daí você vai precisar colocar, né? Vamos lá: galho, vinho, nicho, banguela, aquela. Bosque. Por que guerra está aí? Porque aí é interessante guerra. Guerra, na realidade, não separa GU, certo? E nesse caso aí, ele existe dois dígrafos numa palavra só. Um dígrafo, né, que é o GU, e o dígrafo mais conhecido, que é o RR. Então, como os dois R se separam, então vai ficar o primeiro guerra. Mas o gué não tem como, eu vou dizer gu, eu não tenho como dizer alguma coisa que tenha a ver com gué no começo. Gueto, quente, achado. Então, o achado não tem como, achado, não existe isso. Então, quando isso não acontece, você simplesmente deixa o dígrafo junto. Quando acontece você falar uma sílaba e aquele som que você terminou aquela sílaba continuar na outra, então, nesse caso, separa-se os dígrafos. Muito fácil aqui de entender isso aqui, só que você tem que praticar, você tem que notar a língua acontecer, né? A parte fonético-fonologia é isso. Para você compreender melhor a língua, você tem que prestar mais atenção aos sons. Não se separa da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, apito, eu separo. Apito, mas apto não. Então, de uma vez só aqui, ela vai ficar num lado e a outra chega e você coloca também aqui. Então, essa se não tem vogais, então veja anterior, veja a vogal que está no começo. Admissão, o A não tem como dizer isso, a não fosse que tivesse um I. Se fosse admissão, eu separei, mas como é ad, então esse A tem que estar junto com esse D, certo? Pragmático, segmento, absinto, acne, impacto, séptico, sinapse, agnóstico, ok? Não se separa os encontros consonantais que iniciam palavras. Duas letras maiúsculas estão iniciando palavra, não separa. Agnóstico, gnomo, pneumonia, psicose, mnemônico, minêmico, pseudônimo, ptolomeu, quineto, psique, né? Então, essa parte aí eles vão ter que estar junto. Eu não tenho como dizer gnóstico, a não ser que eu colocasse GUI. Não existe, né? Então, tome esse. Ptolomeu, se tivesse um I, tá certo. Ptolomeu. Guineto, se fosse G-U-I-N-E-T-O, tudo bem. Mas não é. Psique, se fosse PI, mas não existe. Aqui também é o caso de advogado, por exemplo, né? Advogado entra nessa som aqui. Apesar que tem muita gente que fala advogado. Os prefixos des, in, sub, desmembro-se para formar outra palavra. Aqui é muito interessante, porque quando eu falo desnatado, por estar com o N
depois, é normal. E até porque também não existe natado, eu não conheço. Desnatado. Desnatado seria uma questão apenas que eu estou colocando aqui. Agora, vamos prestar atenção o que é que acontece. Veja, des, in, sub. O que é que acontece nessas palavras aqui, ó? União, beleza. Desunião, ó. De, olha onde é que está o S. Ele separa. É isso que está falando. Des, né? Aqui é um que é um prefixo. Então esse prefixo aqui ele fica separado. Desunião. Até para formar, eu não tenho como dizer desunião, fica até feio. Então é por isso que a gente junta foneticamente para se formar melhor. A gente fala desunião. Inacabado fica feio. Então é por isso que fica inacabado. Subentender, você tem uma dificuldade para você falar. Subentender é melhor. Inesperado não existe, então é por isso que vai separar. Inesperado, então separa-se o I do IN. Desentender também não dá, então é desentender, desengano, inaceitável, subestimar. Subestimar é até normal, o mais difícil para os nossos ouvidos é subentender, mas é assim mesmo, a gente vai falar subentender, não existe isso. Sublinhar, aí no caso seria subliminar, não é nem sublinhar, é subliminar, desapontar. E aí, para terminar, a gente vai falar também da sílaba tônica, para poder a gente entender as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, né? Falei um pouco lá em cima, mas aqui é interessante a gente dar mais uns tópicos. A sílaba tônica corresponde à sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Ela tem uma intensidade sonora maior. E dependendo do seu posicionamento, ela pode ser classificada de três formas: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Palavras oxítonas são as palavras que a sílaba tônica está na última sílaba, independente que tenha acento ou não. Então, Pará, carrossel, gratidão, tupinambá, espanhol, acarajé, professor, Belém, Paranavaí, Mandari. Você poderia ter problema em Paranavaí, né? Mas você não disse Paranavaí. Se você dissesse Paranavaí, né? Então aqui seria um ditongo e não um hiato. No caso aqui a gente está vendo um hiato aqui, ok? Vamos lá. Palavras paroxítonas são palavras que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Então vamos lá: bagana, garagem, quiosque, pechincha, simulado, vassoura, namoro, champanhe. Champanhe é o seguinte, já existe em português com NH, mas eu prefiro colocar assim porque muita gente até acha bonito, acha mais, sei lá, glamoso, colocar desse jeito. Então, champanhe. Então esse pang aí a gente tem que separar, ok? Campeonato, caderno. Palavras paroxítonas são as palavras que a sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba. Então vamos lá: pântano, plácido, penúltimo, paralelepípedo, cláusula. Olha que cláusula como é interessante, né? Seria separado esse A com U se fosse cláusula, mas não existe essa palavra. Então é cláusula, ainda tem mais o acento agudo aqui. Então a vogal, né, é o A e a semivogal é um U. Desse caso é um que? Seria um ditongo decrescente. Primeiro vem com a vogal, decrescente. Hipérbole, trânsito. Se não tivesse o acento circunflexo, seria transito. E aí mudaria. Ela passava a ser uma palavra paroxítona. Câmara, paroxítona, própria palavra. As palavras paroxítonas são palavras paroxítonas. Interessante, né? Preste atenção nisso. Lúcido. E aqui alguns conceitos necessários para que você, querendo se aprofundar, você deve estudar um pouco. É claro que são conceitos que fazem parte de outros capítulos, de outros momentos que a gente vai colocar também, ou já colocou, através de vídeos. Mas é bom que você entenda. Seguinte, fonologia. Parte da gramática que estuda os fonemas. Então é a fonologia. Fonema é a unidade fonológica cuja ocorrência contribui para o estabelecimento de diferenças de significado nessas palavras, certo? Letra é a representação gráfica dos sons do fonema. Classificações de fonemas
Então os fonemas eles podem ser classificados como vogais, que são os sons que se formam quando o ar vindo dos pulmões não sofre nenhum tipo de interrupção ao passar pela boca. Então, quando eu falo A, E, I, O, U, eu só mexo aqui com a parte da boca aqui. Mas dentro, nada, nem língua, nem lábios, nada está se movendo. É A, E, I, O, U. Então esse som ele está solto, ok? Só que quando eu falo em semivogais, então também são as vogais I e U pronunciadas fracamente, acompanhadas de outras vogais. Então, quando ele está junto de outras vogais, e aí a gente já viu muito lá em cima, então ela, quando é pronunciada mais fraca, então ela passa a ser semivogal. Por quê? Porque em cada sílaba só pode ter uma vogal. Se tiver mais, as outras também desse grupo de vogais, ela vai ser chamada de semivogal, ok? Consoantes. Aqui das vogais para consoantes é interessante. São sons que se produzem quando o ar, vindo dos pulmões, sofre alguma interrupção ao passar pela boca em direção ao meio exterior. Então, A não sofre nada. A, E, I, O, U. Agora, ó, pá. Você não diz pá jamais sem fechar a boca. E é explosivo, é algo pá, né? Ba, ba. O primeiro você também fecha, mas vem algo lá de dentro. Você sente um ba. Na, a mesma coisa. Mas ma, você também veja que na e ma. Na, você não precisa fechar tanta boca, mas você faz algo, uma caretinha na. Ma, você só fala se realmente você fechar a boca, senão ele não sai o na. Então, como eu falei, o pra fá é frictivo, né? Você também, além de você soprar, e a língua também está um pouco junto com os dentes, fra, né? Gra, veja que ele também ele é um pouco gutural, gra em si. Ra também. Então, essas outras vibrações que não existem A, E, I, O, U, é o que a gente chama de interrupção, né? Existe algum ruído, existe alguma coisa que impossibilita que o ar venha solto. Então, pá, ó, já é diferente, entendeu? Na, alguma coisa está fazendo com que esse som ele tenha alguma, como é que se diz assim, modificação ao passar. E é por isso que são chamados de consoantes. Então, essas regrazinhas aqui é bom para que a gente comece a olhar a nossa língua de uma forma diferente. O que a gente fala, o que a gente escreve em relação ao que a gente fala. Mas o que a gente fala está também muito relacionado com os nossos movimentos e também, principalmente, com o nosso aparelho fonético fonológico. Tá ok? Então, é claro que todo esse conteúdo vocês devem também se aprofundar em outras aulas. Eu vou colocar aqui no canal caso já não tenha colocado. E é interessante que você comece a prestar atenção, porque no momento que você entende a língua como um todo, como um fenômeno linguístico e não apenas como o ato de escrever, você vai compreender melhor a língua, você vai escrever melhor, você vai ter não só uma pronúncia, como uma gramática, também o domínio da gramática. Na hora de fazer uma redação, as coisas vão ser outras. Não existe, eu não concordo de forma nenhuma com essas dicas, esses macetes para se fazer redação. Redação você faz aprendendo a escrever corretamente e prestando atenção no que realmente está acontecendo, ok? Então, esse é o assunto que nós temos para a aula de hoje. Vamos preparar mais outro. Fique sempre atento ao canal, se inscrevam, ative o sininho, porque todo momento que a gente tiver conteúdo novo você vai estar sabendo, ok? Então, até a próxima.